revista atualizada, que eu acho que a maioria usa aqui, está assim: oração por auxílio divino. É isso? Então isso nos mostra que isso é uma oração de Davi. Amém? Mostra que Davi estava aflito, ele queria o auxílio do Senhor. E nessa manhã o título da nossa mensagem se chama Deus, o nosso auxílio. Amém? Se puder ficar de pé, nós vamos ler a palavra de Deus, Salmos 25, versículo 1. Espero ler até o final, não me quebrantar. Versículo 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que te esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém? Podem sentar. É muito forte, não é verdade? A palavra de Deus é o nosso alimento, é a nossa fortaleza, é o nosso alicerce. Toda casa ela tem que ter um bom alicerce, senão ela cai. Todo homem e mulher de Deus, ela tem que ser alicerçada na palavra de Deus. Nós temos que aprender a conhecer esse Deus maravilhoso. Não basta só a gente ouvir falar. A palavra de Deus fala que Jó, ele só tinha ouvido falar de Deus. Infelizmente, muitos aqui que estão sentados no banco das igrejas só têm ouvido falar de Deus, mas não conhecem esse Deus. Eu quero dizer a você, nós temos tudo em nossas mãos.
Nós temos o Senhor à nossa volta, o Senhor nos guardando, o Senhor é o nosso auxílio, a nossa força, o Senhor é tudo aquilo que nós lemos aqui. Versículo 1. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deixa a sua Bíblia aberta, a gente vai falar sobre esses versículos, não sei se vai dar para falar sobre todos, mas o que der. A Ti, Senhor, eleva a minha alma. A nossa alma tem que ser dedicada ao Senhor. Nós temos que respirar a palavra de Deus. Infelizmente, são poucos que desejam do fundo da sua alma conhecer esse Deus. São poucos aqueles que estão clamando por Deus: Senhor, é pouco, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Muitas vezes nós queremos mais dinheiro. Muitas vezes nós queremos mais muitas coisas, mas muitas vezes nós não queremos mais de Deus. E nós devemos clamar a Deus: Senhor, a tua alma tem que ser cheia do Espírito Santo de Deus. Você tem que exalar esse Deus. As pessoas têm que chegar perto de você e saber que você é diferente. Se eu não me engano, foi Philip. Se eu não me engano, foi Philip ou foi Moody, não me lembro, um dos dois, um dos maiores evangelistas que teve nas últimas décadas, e ele era um homem cheio do Espírito de Deus, e ele uma vez ele chegou numa fábrica, se eu não me engano, o dono da fábrica ele pediu que ele fosse dar uma palavra aos funcionários. Quando ele chegou na fábrica, quando ele viu aquela multidão de gente nas máquinas ali fazendo o seu serviço, ele viu que iniciou um bochicho entre um e outro, começava e ele não sabia o que era. Mas conforme ele ia caminhando no meio da fábrica e passando no meio das pessoas, as pessoas iam chorando, iam se quebrantando, iam sentindo a presença de Deus, e elas eram tocadas e passaram a ser modificadas pelo Espírito de Deus. Porque aquele homem, a alma dele era cheia de Deus. Ele não era uma pessoa comum. Ele não era uma pessoa que simplesmente tinha ouvido falar desse Deus. Ele era uma pessoa que ele conhecia esse Deus. Ele tinha uma intimidade. A alma dele exalava esse Deus. E nós temos que ser assim. Nós temos que chegar ao ponto de chorar aos pés do Senhor e achar que está sendo muito, nós não vamos mais aguentar. Você já chorou assim? Já? Há quanto tempo você não chora mais aos pés do Senhor dessa forma? Nós somos um povo escolhido. Nós somos especiais para Deus. Você não sabe o valor que você tem para Deus. Versículo 2. Deus meu, em Ti confio. Você confia nesse Deus que você serve? Muitas vezes nós confiamos em pessoas. Muitas vezes nós confiamos no nosso chefe, que ele vai nos pagar todo mês o salário. Muitas vezes nós confiamos no governo, sabendo que está difícil, né? Você confiar no governo, mas muitas vezes nós confiamos nos aposentados aí, que o diga, você, no fundo, você confia que o seu dinheiro no final do mês vai estar lá. Mas eu quero dizer a você, você confia no Deus que você serve. Porque se você não confia nesse Deus, você está confiando no inimigo. Se você não deposita toda a confiança nesse Deus, é porque você não conhece o Deus que você serve. Confiar é você ter fé, esperar, ter confiança. É você colocar aos cuidados da pessoa. É você ter fidelidade a alguém. Então, se eu confio em Jesus, a minha fidelidade é a Ele. Não importa o que eu estou passando em casa, no serviço, não importa se está doendo. A minha confiança é em Deus. E Davi falou: Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na linguagem de hoje, na Bíblia, a linguagem de hoje fala
os inimigos se alegrem com as minhas desgraças. Na linguagem de hoje fala dessa forma, que os inimigos não se alegrem com as desgraças. Nós devemos confiar no Senhor e clamar a Ele como Davi. Você consegue imaginar o rei, o poder que Davi tinha em mãos, tinha tudo ao seu redor. Ele chegou e foi orar uma oração de auxílio, uma oração de ajuda. Esse salmo me mostra que Davi se sentia um inútil diante de Deus, porque tudo que ele declara aqui, ele está colocando toda a esperança no Senhor. E é no Senhor onde a gente deve colocar toda a nossa esperança. Confiar. Hoje na escolinha bíblica, eu falei uma historinha muito interessante, e eu vou repetir. Vai edificar a sua vida. Tinha um navio enorme de passageiros, tipo Titanic, mas um pouquinho menor, cheio de turistas. E de repente o mar vira. Eu não sei se você já viu um mar muito furioso. E apesar de ser um navio enorme, mas o navio ele batia muito de um lado e de outro. E as coisas elas passaram a cair no chão. E o navio ia de um lado e de outro, e o pessoal apavorado. Até os marinheiros do barco já estavam todo mundo com medo, todo mundo pálido. E o navio ele batia numa onda e batia em outra, e muita água já dentro do navio. E todo mundo ali chegando, notoriamente no desespero, todo mundo nervoso. E de repente eles olham e vêem uma menina, os seus 8 anos mais ou menos, deve ser mais ou menos a idade da filha do Carlos ali, mais ou menos isso, Simone, 8 anos? 4? Vamos pensar um pouquinho mais, 6 anos. De repente 6 anos ali a menininha jogando um joguinho. E normalmente, né, nessa idade, as crianças choram, né, porque elas não entendem muito, já começa a chorar, já começa a ficar nervosa. E ela jogando o joguinho na maior calma, com tranquilidade. Beleza. Parecia que nada estava acontecendo, e o navio batendo de um lado e batendo de outro. A menininha só fazia assim, jogando, ia para um lado, ia para o outro, não estava dançando não, era as ondas. E de repente uma pessoa não aguenta mais, chega perto dela e fala assim: ô menina, você não está nem aí, o navio vai afundar, nós vamos a pique. E você nem se importa. Sabe o que a menina falou? Quem está no comando é o meu pai. Ele é o comandante do navio. Aquela menina, ela confiava inteiramente no pai dela que comandava aquele navio. Uma menina de 6 anos. Quando nós falamos em confiança, nós devemos saber que Jesus, Ele está guiando o nosso barco. Não importa se o barco está batendo muito de um lado e de outro. Não importa se o barco está se enchendo de água. Não importa nem se o casco do barco está furado. O nosso comandante é Jesus. Ele que está na frente, guiando. Confia nesse Deus. Confia. Deus nunca me decepcionou. E a você já? Não. Deus nunca me decepcionou. Já passei dificuldades. Família destruída. Minha filha destruída no mundo. Mas eu sabia que o comandante estava guiando o meu barco. Persevere, irmão. Coloque a tua confiança no Senhor. Não queira ver as ondas que estão à sua volta. Se você estivesse naquele barco e você chegasse na beira do navio, talvez você não conseguisse nem ficar. Talvez suas pernas fossem balançar. Talvez você ficasse pálido. E a vida é assim. Muitas vezes nós estamos olhando do convés, está tudo balançando. Nevoeiro enorme em cima da gente. A volta às ondas. O nosso chão está quase caindo. Mas nós temos que lembrar que o nosso comandante é o Senhor. Terceiro versículo.
Com efeito, dos que te esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Eu vou repetir, com efeito dos que te esperam. Esperar, eu já falei isso várias vezes aqui, como é difícil esperar a solução de uma causa, esperar os nossos filhos se converterem, esperar os nossos filhos largar o mundo da perdição, muitas vezes esperar a nossa mulher voltar, muitas vezes esperar o nosso marido, muitas vezes é esperar que a doença vá embora, muitas vezes é esperar que aquela enfermidade que já disseram para a gente que não tem cura, esperar ir embora. Esperar é difícil. Esperar significa aguardar, contar com, ter esperança, ter satisfação em acreditar. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Não esquente a sua cabeça se você está sendo... tem alguém que está realmente fazendo mal a você. Não se preocupe, a justiça é do Senhor. Calma, mantenha paciência, chore aos pés de Deus. Não importa. Às vezes dentro de casa a gente passa situações difíceis. Às vezes a pessoa não consegue enxergar uma coisa que Deus já te mostra lá na frente. Às vezes as pessoas que estão à nossa volta não conseguem enxergar. Espera no Senhor, que o Senhor vai agir. O Senhor vai atuar de uma maneira que só Ele sabe. O Senhor é espetacular, gente. Ele trabalha de uma maneira toda especial. Ele trabalha de uma maneira que você, às vezes, você fica espantado. Quando as coisas acontecem, você... Mas como aconteceu isso? Mas como foi isso? A mão do Senhor. Vale a pena esperar. O sinônimo de esperar, eu já falei, é aguardar. Aguarde. Acalma seu coração. Pô, pastor, mas está difícil, pastor. Eu estava orando hoje lá em cima. Às vezes os nossos familiares, nas mesmas, não querem. A gente está mostrando, o melhor caminho é esse. É assim que a palavra de Deus diz. É assim, ó. Não faz assim não. Assim é melhor. Aí chama a gente de fanático, de beata, mas a palavra de Deus é perfeita. Os Estados Unidos, durante anos, se você não sabe, mas todas as leis dos Estados Unidos, ou quase todas as leis, eram baseadas na palavra de Deus. O que está ocorrendo com a nação americana? Eles estão se afastando de Deus. Então, infelizmente, as coisas vão vindo. Todos nós, se formos nos afastando de Deus, as coisas já começam a vir. Às vezes leva tempo, mas as coisas vêm. Então, olha só, não se preocupa não. Espera no Senhor, guarda seu coração. Seu coração tem que esperar em Deus. Espera que Ele vai resolver. Amém? Amém. Vamos seguir. 4. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Veredas é caminho, significa caminho por onde se viaja. E Davi aqui estava falando: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Uma das coisas que nós temos que aprender é buscar de Deus os melhores caminhos. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Você tem buscado os caminhos de Deus? Bem, pastor, eu venho aos cultos toda vez. Eu vou te perguntar de novo. Você tem buscado conhecer os caminhos de Deus?
Não, pastor, eu não estou dizendo que eu estou em todos os cultos. Vou te perguntar de novo. Você tem conhecido os caminhos de Deus? Os caminhos de Deus muitas vezes não nos agrada. Às vezes machuca a nossa carne. Às vezes dói. Mas eu quero dizer a você, Davi aqui sabia o que ele estava orando. Porque ele sabia que os caminhos de Deus são os melhores caminhos por onde devemos passar. Os melhores caminhos é Deus que nos dá. É Deus que vai dizer se aquela pessoa que eu devo namorar realmente, né, os jovens aí, é aquela que eu devo ou não. É Deus que vai dizer realmente como servir melhor a Ele. Muitas vezes a gente tem alguma ideia na cabeça, porque eu estou pensando em fazer isso para Deus. Ora a Deus, Senhor, me mostra os seus caminhos. É isso que o Senhor quer que eu faça. Me mostra, Senhor. Eu quero realmente fazer aquilo que Tu queres. Muitas vezes Ele vai mandar a gente fazer a coisa que a carne não quer. Eu já falei aqui várias vezes, quando Deus falou para mim, volta para o Rio de Janeiro. Aos meus olhos seria muito ruim. Não está. Está sendo uma bênção. Estou aqui ao lado de vocês. Vocês estão me abençoando. Está sendo muito bom. Andar com Deus é assim. Eu quero dizer a você, cada caminho que Deus fizer você passar, vai ser caminhos de bênção. Pô, pastor, mas às vezes tem cada pedra no caminho. Vai ter sim. Deus nunca falou que seria fácil. Mas eu quero dizer um negócio a você. Ele vai estar com você. Ele vai estar do seu lado. Quando estiver doendo, eu já falei isso para Deus. Senhor, está doendo, parece que nada está funcionando, Senhor. Foi o Senhor que mandou vir para cá. Calma. Eu tenho que confiar que Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai mudar. Calma. Fique onde está mandando você ficar. Caminhe pelos caminhos que Ele está mandando você caminhar. Vá para onde está mandando você ir. E confie inteiramente no Senhor. 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Guia-me na tua verdade. Aonde está a verdade de Deus, a verdade do Senhor? Onde está? Na palavra de Deus. Guia-me na tua verdade. Como que você vai fazer uma oração dessa a Deus se você não lê a palavra? Muito engraçado, às vezes eu vejo algumas pessoas que falam assim, pessoas que ainda não se converteram, eu consigo até entender, e falam assim, não, eu leio a Bíblia, eu leio todo dia. E tem pessoas que buscam só coisas agradáveis, né? Porque a Bíblia, gente, tem coisas sérias, tem guerras, tem lutas, tem seca, tem fome, e tem aqueles versículos, né, verdejantes, não é verdade? Temos que ler tudo para nós entendermos como que Deus age. Mas tem pessoas que só gostam de ficar nos salmos, e tem aqueles salmos, né, que é só coisa boa, não é verdade? É bom de ler? Maravilhoso! Deus é tudo aquilo e algo mais. Mas temos que conhecer tudo. Tem pessoas que falam assim, não, pastor, eu leio salmos, eu leio provérbios. Amém, mas lê tudo. Lê do início ao fim, senão você nunca vai conhecer esse Deus. Então a palavra de Deus é a verdade. A verdade, se é verdade, é real. Não é como muitas religiões que tem, que pegaram a palavra de Deus, deram uma torcidinha, sabe aquela torcidinha, e fundaram uma seita. Como hoje a gente vê o Evangelho segundo fulano de tal, o Evangelho segundo fulano de tal. Tem até uma seita aí que o fundador da seita, se você for ver, parece que é protestante, parece que segue, porque o site deles é um site que fala muito sobre família, muito sobre isso, muito sobre aquilo. Então você olha assim, ó, poxa, é uma bênção. Os livros são bem firmados.
Mas o fundador da seita, ele fez um livrinho, um manual, e ele obriga todos os membros, ele é fininho o livro, então ele obriga todos os membros, antes de ler a Bíblia, ler o livro dele. Depois ler a Bíblia, depois ler o livro dele. Isso é uma artimanha. Você está lendo o livro dele, depois você lê a Bíblia, depois você volta a ler o livro dele. Isso não é bíblico. A palavra de Deus é verdade. Nós podemos ler outros livros, mas não basear a nossa fé em homens. Nós temos que basear a nossa fé na palavra de Deus. É Evangelho segundo Jesus. Não é Evangelho segundo isso, segundo fulano, segundo a... É Jesus. E às vezes eu passo alguns momentos ao lado de pessoas inteligentes demais. E as pessoas, às vezes, eu sinto que elas querem falar coisas até sobre religião comigo. E até mesmo, muitas vezes, eu sinto que querem dizer que eu estou sendo enganado. E às vezes eu pergunto, você já leu a Bíblia? Não, eu nunca li. Como que uma pessoa pode questionar alguém se ela nunca leu a palavra toda de Deus? Nós temos que ler a palavra de Deus do início ao fim sempre. Guia-me na tua verdade, ensina-me. A palavra de Deus é a verdade. E Davi está falando o quê? Ensina-me. É o que nós devemos falar para Deus. Senhor, eu estou indo nos cultos, Senhor. Senhor, eu estou indo nas démoras, nas reuniões. Senhor, guia-me na tua palavra. Ensina-me, Senhor, a viver a tua verdade. Eu vou dizer um negócio a você. Eu já rodei muito, apesar de eu ter 11 anos de evangelho, 11 anos de evangelho, eu já rodei muito, e eu já vi muita coisa doida rolando por aí, que vou dizer a vocês, se eu não conhecesse a palavra de Deus, vocês entendem, né, gente? O conhecer não é que eu sou o expert, mas eu leio, então posso dizer que eu conheço. Está longe de eu ser um expert, um doutor, queria eu, mas entendo. Então eu que conheço, quando eu bato numa situação que eu vejo, eu falei, opa, isso aí não é bíblico não. E Deus deseja que todos vocês conheçam a palavra de Deus. Ele quer ensinar você de uma maneira que só Ele consegue, que homem nenhum. Eu e o pastor, nós somos um instrumento. Nós estamos instruindo. Nós somos um complemento, gente. Nós somos uma pedrinha pequena. Mas o Senhor não. Ele é que te completa. Ele é que vai te guiar na verdade. Amém? Faze-me, Senhor, guia-me na tua verdade, me ensina, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Davi aqui está afirmando o Deus da salvação dele. É verdade, a salvação nós podemos ver na palavra de Deus que somente em Jesus. E eu estava lendo uma vez um livro que eu aconselho todo mundo a ler, é o livro de John, o que fez o livro Vereditos, esqueci agora o nome, é John Maxwell, se eu não me engano, o Jock Maxwell, um negócio assim. E ele se baseia muito na veracidade da Bíblia. Me lembrei, Evidências que exigem um veredito, é o livro dele. Evidências que exigem um veredito. E esse livro, ele é muito bom, porque ele começa a te mostrar qual é o Deus que tem condição de salvar alguém. O Deus que tem condição de salvar alguém não é Buda, não é Maomé, não é Allan Kardec, não é nenhum desses deuses. O Deus é Jesus. Nenhum deles morreu por mim e você. Nenhum deles ressuscitou. E o mais interessante, ele fala no livro o seguinte, eu nunca tinha pensado nisso. Nenhum deles afirmou que ele era Deus. Qual foi o único que fez isso? Jesus. Vocês lembram? Eu sou o que sou. Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Allan Kardec fala que ele é o Espírito Consolador que Jesus falava. Até onde eu sei, diz que Allan Kardec é o Espírito Consolador que a Bíblia fala em João 14. Lembra? Que Jesus fala que ele, embora ele deixaria o Consolador. Então, algumas religiões, elas querem pegar alguns versículos e daí fazer uma religião, fazer uma seita. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. A salvação é somente em Jesus. Zé Filho. Amém? Em quem eu espero todo dia. Versículo 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. O único Deus que eu conheço, que é um Deus misericordioso, um Deus bom, é o Senhor. É o único. E olha que eu já estudei, e estou estudando, e quero aprender, e quero conhecer. Os outros deuses que a gente ouve falar por aí, dizem que eles até são bons, mas você tem que entender o que é a bondade. Nenhum deles morreu em causa de um povo pecador. Fala para mim qual deles morreram. Fala para mim qual deles morreu. Morreram, né? Nenhum deles. Jesus foi o único que morreu por uma verdadeira causa, que é você e eu. É através daquela morte que nós temos direito à salvação. Então a salvação é só através de Jesus. Amém? Amém. Lembra-te da tua misericórdia e suas bondades, que são desde a eternidade. Deus, Ele sempre foi bom, Ele é bom e vai continuar sendo sempre um Deus bom. Independente da situação que o mundo está passando, Deus continua sendo um Deus bom. Amém. 7. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Que Deus é esse, não é verdade? Que você pode ter feito o que fez. Quando você se arrepende dos seus pecados, Ele faz o quê? Apaga tudo aquilo que você fez. É isso que o povo não consegue entender. É isso que o povo não consegue entender. Igual vieram me perguntar: pô, Walter, você vê lá, Jesus morreu ao lado de dois marginais. Um deles, quer dizer, os dois fizeram e fizeram. E de repente um chega e fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus ali na mesma hora fala: hoje mesmo. O que ele fala? Estarás comigo. E as pessoas falam: que Deus é esse? O cara faz. No momento da morte dele, ele se arrepende. Esse é um Deus bom. Os outros deuses, você só vai ser salvo se você fizer obras. E eu fiquei sabendo essa semana de um centro que eles fazem obra de caridade. Estão ajudando o povo, não estão? Estão. Serão salvos? A palavra de Deus diz que não, que a salvação é somente em Jesus. Poxa, pastor, mas eles estão fazendo uma opção de coisa. São meramente obras. A salvação somente através de Jesus Cristo. Ele é o único Deus bom, misericordioso. E aí as pessoas não entendem: poxa, mas você quer dizer então que eu posso fazer o que eu fizer? Quando eu estiver morrendo, eu posso chegar para Deus e, se você se arrepender, sim. Ah, pastor, então eu vou cair no mundo, vou curtir bastante. Talvez não ter tempo de você se arrepender. Talvez não ter tempo de você se arrepender. A melhor coisa que tem é você se arrepender dos seus atos, dos seus pecados, das coisas que você fez,
aqui na sua vida, coisas erradas, as mágoas, e você caminhar dali para frente ao lado do Senhor. Amém? Esse é um Deus bom. Que no teu leito de morte Ele está ali, ó, esperando você levantar sua mão e falar: Senhor, toma o meu espírito. Eu me arrependo de tudo que eu fiz e confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Pronto. Por isso que muita gente não entende aquele assassino. É até bom isso estar no DVD, porque eu louvo a Deus por isso. Nosso DVD, as nossas mensagens, está sendo estudada em vários locais daqui do Brasil e acredito que até fora. Muitas pessoas não entendem por que aquele assassino Guilherme de Pádua hoje está servindo a Deus. Se eu não me engano, ele está na Lagoinha. E se eu não me engano, que alguém me corrija se souber, ele é diácono da igreja. Amém por isso, se ele se converteu. Amém por isso, se ele mudou de vida. Amém por isso, se ele nasceu de novo. Amém por isso. Porque coisas erradas todos nós fazemos. De repente aqui dentro ninguém assassinou ninguém. Não é verdade? De repente ninguém aqui assassinou. Mas de repente muitos de nós adulteramos. Muitos de nós roubamos do chefe da empresa. Não é verdade? Muitos de nós mentimos. Muitos de nós falamos mal. Aí, poxa, mas ele matou de uma forma estúpida. Mas para Deus é tudo a mesma coisa. Se ele está lá servindo a Deus, amém por isso. Que ele continue. Amém? Amém? Muitas vezes o mundo que não conhece esse Deus bom, que não conhece esse Deus misericordioso, eles querem pegar essas pessoas que assassinaram e botar numa cruz e falar assim: você não merece o perdão. Se for assim, nós e vocês que estão ouvindo esse DVD também não merecem o perdão de Deus. Mas eu quero dizer a vocês e a você que está assistindo que Jesus, Ele te perdoa, independente da situação que você esteja passando, independente do que você fez. Ele quer te perdoar, Ele quer abençoar você, Ele quer que você mude de vida. Amém? Nascer de novo. Essa semana uma pessoa espírita falou para mim, ela pegou aquele versículo da Bíblia que fala assim: aqueles que não nascerem de novo não herdarão a vida eterna. Você lembra disso? E ela é espírita e ela quis me mostrar que ali está falando que a pessoa tem que reencarnar. Não é assim. A palavra de Deus não fala assim. Talvez segundo o Evangelho de Allan Kardec fale assim. Mas a palavra de Deus fala que aquele que não nascer de novo, não está falando da morte física, está falando da morte espiritual. Nós devemos morrer para as coisas desse mundo e nascer de novo em Jesus Cristo. Gente, eu nunca me esqueço quando eu nasci de novo. Eu nunca me esqueço, não sei se eu já falei aqui. Eu lembro que eu estava começando a caminhar, eu e minha família com Deus, e depois a gente tinha muita luta, a gente não entendia que quando a gente decide servir a Deus, vem lutas. E nós ficamos um ano mais ou menos indo na Nova Vida. Eu louvo a Deus por isso, na Igreja Nova Vida. Eu tenho carinho pela Igreja Nova Vida, não é à toa que eu estou aqui. E eu não planejei estar aqui. O Senhor que me deixou, eu vim para cá. Eu louvo a Deus pelo bispo Macário que fundou essa Igreja Nova Vida. Eu oro para que ela cresça até os confins da terra. Amém. Eu não penso em denominação e placa. Eu penso no reino do Senhor. Amém. E a Nova Vida, na primeira vez que eu ouvi a mensagem, você lembra o nome do pastor? Do pastor Silvano, em Tomás Coelho, Igreja Nova Vida de Tomás Coelho. Minha mulher estava no culto, eu fui lá tirar minha mulher pelos cabelos. Eu não queria saber de mulher em culto, ainda mais a minha. E eu entrei com muita fúria pela igreja, de terra
terno e gravata, e quando eu entrei, todo mundo ficou parado olhando. O pastor Silvão, na hora, ele parou a mensagem. Eu fico imaginando o pastor Asta, né? Entra um homem forte, grande, que eu era grande, forte, e eu entrar e o pastor Asta lá pregando, e ele queria pegar a mulher pelos cabelos. Não, eu não espero que a gente nunca passe por isso. Mas eu gostei do pastor Silvão. Ele ficou calmo, ficou quieto, esperou o ânimo se acalmar. Minha esposa, com toda a sabedoria, chegou e falou assim: amor, não faz escândalo. Senta, por favor. Vamos embora para casa agora, mulher. Por favor, amor, senta. Olha o escândalo. E eu sentei, ouvi a palavra de Deus e gostei. Então eu louvo a Deus, porque foi a nova vida que começou a me caminhar, que me ajudou a caminhar. Mas depois a gente se afastou. E depois que minha esposa sai de casa, vocês sabem a história toda, eu resolvo voltar. E depois eu volto, nós fomos morar em Vila Velha, e lá realmente eu tive uma conversão genuína no Senhor Jesus. E eu lembro que o dia que Deus me libertou, o dia que eu nasci de novo, eu estava no hotel, gente. Da última vez que eu tinha ido ver o aluguel, onde a gente ia morar, eu dormi bêbado. E dessa vez Deus tinha me libertado. E dessa vez eu dormi, eu não lembro o sonho que eu tive, mas quando eu acordei eu me senti diferente. Eu abri a janela do quarto do hotel e eu olhei e tudo era lindo. O céu era diferente, o pássaro cantando, as flores, as árvores. E eu falei para Deus: Deus, o que está acontecendo comigo? Ali eu tinha nascido de novo. Ali o Senhor começou a fazer um trabalho na minha vida que Ele quer fazer na vida de todos aqueles que nascem de novo. Então aquele versículo, você que está de repente ouvindo esse DVD, que é espírita, eu não quero te afrontar, eu não quero te amaldiçoar, eu quero dizer a você: nasça de novo. Tenha uma experiência com o Senhor Jesus. Deixa a tua carne e passa a viver pelo Espírito do Senhor. É aqui nessa terra, não é reencarnando não. Amém? Onde eu parei? No 7, não foi? No 8? Já vou acabar. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho a quem, gente? Deus, Ele está apontando aos pecadores a cada instante o caminho. Ele está levantando pastores da internet, pastores evangelizando. Teve a marcha gay agora, eu amei. Não sei se vocês souberam, mas Deus levantou uma turma de evangélicos e eles estavam dizendo: me dê um abraço, Jesus te ama. Que coisa linda! Nós devemos amar essas pessoas, nós devemos amar. É o Senhor que convence, não somos nós. E o mais lindo que eu acho é o que o Senhor, ela tem realmente apontado o caminho certo para essas pessoas. Faz um levantamento da sua vida, antes de você se converter. Quantas pessoas o Senhor colocou no seu caminho? Quantas? Fala para mim. O Senhor não investiu na sua vida? Na minha investiu demais. Investiu demais. Ele tentou de tudo quanto foi jeito, colocando pessoas. Eu lembro de uma irmãzinha que eu ia dar um mergulho na piscina da minha mãe. Enquanto ela me via, essa irmã é uma pessoa abençoada no Senhor hoje. Eu amo essa irmã demais. Essa irmã era viciada, mas ela teve um novo nascimento. E quando ela me via, eu com minha latinha de cerveja, com a minha cachaçinha ali do lado, ela mergulhava e chegava perto. E começava a falar de Jesus. E eu falava: que mulher chata. Mas sabe o que é? O Senhor estava mostrando a mim e a minha família o caminho. E o Senhor, Ele quer te mostrar, nesse dia, qual é o caminho.
O caminho é o Senhor. Amém? Eu vou encerrar aqui. O Senhor é o caminho. O Senhor é a verdade. O Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. Eu tenho autoridade de falar porque eu busquei tudo quanto foi lugar. Nunca saí de um centro espírita vendo a vida diferente. Nunca saí do candomblé vendo as coisas diferentes. Nunca saí da reunião maçônica, da maçonaria diferente. Nunca! Minha vida era sempre a mesma. Mas um dia eu tive um encontro com o Senhor Jesus. E eu saí diferente. Ele restaurou minha família, o meu lar. Hoje eu sou um pastor para a glória do Senhor. Porque esse é um Deus bom. E eu quero dizer a você, se você está assistindo esse DVD, ou está assistindo no YouTube, não importa onde você esteja, se você deseja passar pelo novo nascimento, aonde você está, você pode se ajoelhar ou em pé do jeito que você quiser. Mas você pode fazer uma oração. Eu vou ensinar você a fazer. Senhor Jesus, estou aqui diante do Senhor, arrependido de tudo que eu fiz, Senhor. Eu ouvi na Tua palavra que o Senhor perdoa, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor joga tudo no esquecimento do que eu fiz, Senhor. Senhor, me perdoa. Senhor, entra no meu coração. Senhor, muda a minha vida. Senhor, eu quero viver o que esse pastor está falando, Senhor. Mudança de vida, mudança de atitude. Senhor, eu não aguento mais a minha vida, Senhor. Eu já pensei muitas vezes em me matar e me suicidar. Mas eu creio que o Senhor pode mudar essa situação. Eu te entrego a minha vida. Eu quero ser fiel ao Senhor até a minha partida em nome de Jesus. Essa é a oração que você deve ter feito. Se não for idêntica a essa, pode ser uma outra. Mas convide Jesus a entrar dentro de você. Busque um local onde você possa se reunir com os irmãos. Esquece o que te falaram até agora, que todo pastor rouba, isso é mentira. Esquece se te falaram que todo mundo só engana. Tem pastores que estão buscando andar com Deus para justamente abençoar a sua vida, para que você possa nascer de novo e ter uma experiência real com Deus. Amém? Vamos orar, encerrando o culto. Quer dizer, encerrando a mensagem, né? O culto não acabou ainda. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Agradeço, acima de tudo, ao Senhor, porque se não fosse o Senhor, eu nem aqui estaria, nem a minha família. Mas obrigado porque Tu me deste a oportunidade de eu estar nessa igreja, Igreja Nova Vida, pregando o Teu Evangelho. Eu nunca pensei, Pai, que um homem que entrou dentro de um culto para fazer uma bagunça na igreja, o Senhor me deu um novo nascimento e hoje eu estou aqui na Igreja Nova Vida pregando o Teu Evangelho. Isso é um privilégio. Isso, Senhor, só me faz eu ter mais desejo de servir ao Senhor. Pai, que a Igreja Nova Vida e todas as igrejas que têm buscado servir ao Senhor com seriedade, que o Senhor possa mandar pessoas que querem realmente ter um culto racional, um culto, Senhor, racional, um culto realmente de cultuar o Senhor com seriedade. Envia, Senhor, essas pessoas, nos prepara para que a gente possa receber essas pessoas de braços abertos. Abençoe, Senhor Deus, todos os bispos e pastores que estão liderando, Pai, essas igrejas, como o bispo Walter, Senhor. Senhor, como essa semana no Facebook mandou ele tirar o nome de bispo. Não importa o que o mundo não dê
deixa a gente fazer, nós vamos continuar evangelizando, anunciando o teu evangelho, para que nós possamos alcançar o mundo e todas as nações. O diabo não vai nos calar. O diabo não vai fazer nós sentarmos, nós vamos caminhar. Aleluia. Nós vamos seguir à frente. Porque nós lemos na tua palavra hoje que o Senhor nos guia nos teus caminhos. Então eu quero dizer ao bispo Walter, não desista. O Senhor e todos os seus pastores caminhem. Não olhe as dificuldades. Lembra da história no início? O comandante é o Senhor. Confia nele. Vamos para frente. Vamos alcançar todas as nações. Aleluia. Glória a Deus. Vamos investir o nosso dinheiro na tua obra, Senhor. Amém, Jesus. Se for possível, até a gente comer menos, para a gente investir mais na tua obra, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, o nosso pastor Átila. Eu te agradeço porque o nosso tempo está pintado, é misericórdia do Senhor. Nós temos que pagar as contas, levante pessoas, Senhor Deus, para que a gente possa realmente, Senhor Deus, receber melhor as pessoas aqui, Senhor. Nós não queremos fazer nada luxuoso, nós queremos ter o mínimo possível, Senhor Deus, para a gente receber as pessoas e elas se sentirem bem em sua casa. Abençoe, Senhor Deus, todas as igrejas que estão anunciando o teu evangelho ao redor do mundo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Senhor, que tu me deste ao pastor Átila e aos irmãos em nome de Jesus. Abençoe o teu povo, Senhor. Ajude-nos a caminhar 100% para o Senhor e ajude-nos a ter relacionamentos entre nós. Sela os nossos lábios de estar falando mal dos outros. Ajude as nossas línguas para estarmos falando bênçãos. Para que nós possamos, Senhor Deus, ser abençoados pelo Senhor.